Voltando para o nosso segundo bloco, gostaria de agradecer mais uma vez a Adriana por estar nos recebendo aqui e a nossa patrocinadora Cristal, que além de uma água de qualidade, ela também fabrica um gelo que é com água mineral, que é o único da nossa região. E a água, como a doutora Adriana me falou agora há pouco mesmo, e a gente já sabe, é super importante para a nossa qualidade de vida, né, Adriana? Exatamente. E falando em qualidade de vida, eu gostaria que você comentasse com a gente quais são os tipos de dor crônica, porque existe uma classificação, existem vários tipos, né? Sim. Então fala um pouquinho desses tipos de dores pra gente. Tá. Em tese, a gente pode dividir a dor crônica em 4 subdivisões, que seria a dor musculoesquelética, que a gente chama de dor nociceptiva, que é a dor somática e visceral. O que seria isso? Dando um exemplo claro disso, prático, seria um entorse de tornozelo, que é uma lesão, que são lesões de tecido, tá? Então, esse tipo de dor causa uma lesão no tecido. Esse tecido pode ser tecido ósseo, articular, muscular, facial e o tecido visceral, né, que compõem nossos órgãos. Então, por exemplo, uma dor intestinal, uma dor gástrica, então é uma dor de um órgão. Aí depois a gente tem a dor neuropática, que também a gente recebe muito no consultório, que seria as dores que envolvem o sistema nervoso central e as raízes periféricas, né, os nervos periféricos. Como seria isso também? A gente pode trazer aqui as hérnias de disco, né? Então, por exemplo, quando tem uma compressão da medula ou de uma raiz do nervo. Então, o nervo ele saiu já lá da medula e algum trajeto dele ele sofre uma compressão. Então, a gente classifica como uma dor neuropática. Então, a gente também tem bastante casos crônicos, né, de dores na coluna, com dor irradiada, né? E aí a gente tem a terceira classificação, que é a dor mista, que envolve esses 2 tipos de tecidos, né? Exatamente, os nervos ou o sistema nervoso central, que seria a medula, ou um tendão e uma articulação. Por exemplo, um exemplo disso seria a dor lombociatalgia, né? Que o paciente tem dor na coluna lombar, que é dor muscular, mas também tem uma dor irradiada para a perna. Então a gente fala que aí tem um comprometimento neural envolvido. E a dor inespecífica, que é aquela dor que vem do nada, que não tem uma causa primária associada, uma história, um histórico de trauma, né? Então o paciente chega com uma dor no ombro, mas você colhendo a anamnese, ele não tem uma história de trauma, ele não caiu, não bateu, simplesmente a dor apareceu. Né? Ele tem uma inflamação, ele tem muitas vezes até lesão mesmo da estrutura, dos ligamentos, mas ele não tem uma história, exatamente, definida, não tem. E aí a gente chama isso de dor inespecífica. Tá? Então, são essas as dores. E com relação ao tratamento, como é que você conduz esse tratamento depois que você faz a anamnese? Como é que é feito o tratamento? É um tratamento convencional? É um tratamento integrativo? E você avalia primeiro para ver qual é o tipo de melhor tratamento? Sim, sim. Bom, Beth, sempre quando o paciente chega através de um colega, né, de trabalho, um médico, um neuro, enfim, e ele tem uma conduta, a gente sempre estimula ele a continuar, porque o que a gente vê também é muito resistência à medicação, né? Então, muitas vezes esse paciente precisa continuar tomando anti-inflamatório, porque naquele quadro agudo, na verdade... É um conjunto, na verdade, né? Sim, sim. Na verdade, a gente fala quadro agudo porque a dor já não é mais aguda, ela já passou a ser crônica, mas ainda tem um processo inflamatório envolvido. Então, é interessante muitas vezes tomar o anti-inflamatório para ajudar no tratamento, né? Mas não é em todo caso. Então, tem pacientes que já tomaram o remédio, né? Já tomaram a medicação e aí a gente entra com as técnicas para ajudar a buscar essa etiologia, o porquê que esse paciente se mantém nesse quadro crônico de dor, né? Então, aí é onde vem todo esse trabalho integrativo. Então, muitas vezes, ainda é óbvio que a gente usa o tratamento conservador também, né? Para alguns pacientes que vêm de um entorse, vai funcionar bem, analgesia, alongamento e fortalecimento, mas para outros não. Então, a gente precisa buscar um pouquinho mais de onde possa estar a disfunção instalada para que esse paciente ainda continue esse quadro de dor, né? Então, aí é onde vem esse trabalho mais de investigação mesmo, né? Onde a gente começa a buscar
uma segunda causa disso, e tirar o olhar só para o entorse, ou só para a artrose, ou só para a hérnia de disco, né? Então, é muito interessante que nós tivemos vários pacientes, por exemplo, em quadro intenso de dor de coluna, né, com dor irradiada, e muitas vezes a gente faz um trabalho visceral, trabalha a parte do intestino, os tecidos do intestino, e a gente consegue descomprimir um nervo, e esse paciente sai desse quadro. Né? Então, esse olhar integrativo, ele fez muita diferença nos meus tratamentos. Falo que não tem como, é um caminho sem volta, né? A gente não consegue mais olhar para o paciente todo mundo igual, não. Cada um traz a sua história de vida, cada um traz a sua história do trauma, história da doença, história da disfunção em si. Sim. E a gente tem que integrar tudo isso, né? Então, por isso, a gente utiliza de várias ferramentas para poder entender aonde que vai ter um resultado mais efetivo. Mais efetivo, né? O melhor resultado. Exatamente. Adriana, eu vi que você está com a clínica agora, você expandiu a sua clínica, né? Ela está maior. Sim. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho da estrutura da clínica, dos equipamentos que você tem, da sua equipe, enfim, de toda a estrutura da clínica. Tá. Bom, começando com a parte clínica, com meus atendimentos, então hoje meus atendimentos são atendimentos integrados, né? Aí todo mundo fala, o que você vai fazer hoje? Você vai fazer ósseo, vai fazer micro, a não ser que o paciente venha buscando aquela ferramenta. Aí... E o paciente pode chegar aqui e falar assim para você, por exemplo, eu quero fazer microfisioterapia. Pode. Ou eu quero osteopatia. Pode. A pessoa pode chegar e falar isso e você durante a anamnese talvez fale, olha, a gente pode até trabalhar, mas é importante, porque às vezes a pessoa chega aqui com um desejo e que não é bem aquilo que vai encaixar o problema dela. Sim, sim. Né? Então, você faz a pessoa pode chegar aqui e escolher um tratamento? Sim, porque muitas pessoas não conhecem também, né, o que é a micro, o que é a ósseo, acho que é só uma técnica. E eu gosto muito de mesclar todas as técnicas, né, para trazer esse trabalho integrado. Mas a gente faz sessões de micro, uma sessão inteira de micro, quando ela vem buscando o trabalho da microfisioterapia. Faço muitas vezes trabalho de osteopatia também, a sessão toda, mas hoje eu posso falar que a maior parte dos meus atendimentos é uma mistura mesmo das técnicas, né? É uma integração das técnicas, exatamente. Então, hoje o meu atendimento, a base dele são esses pilares, né, que eu uso muito, essa parte da visão osteopática, né, que traz toda essa parte músculo-esquelética, a parte visceral, postura, essa parte da posturologia, que eu trabalho ainda bastante com palmilhas, porque eu super acredito. Muitas vezes é necessário palmilhar o paciente. Sim. Trabalho com essa parte facial, porque eu já venho desde essa linha, quando eu fui fazer RPG, a gente já começou a ter contato com as fáscias, né? Exatamente. De lá para cá eu tenho vários cursos nessa área. Então hoje eu integro muito essas técnicas aqui no meu atendimento. Dentro do Pilates, que eu já trabalho também há alguns anos, hoje a gente mudou um pouquinho o formato da aula, porque também não tem como não levar tudo isso lá para dentro da aula, né? Então a gente trabalha fiel aos pilares do Pilates, que o Joseph Pilates trouxe, né? E com isso a gente também a gente formatou a aula em 3 blocos, que a gente chama o bloco da mobilidade, né, das correções, né, que a gente trabalha muito essa parte neuromuscular, né, neuromiofacial. E aí depois a gente aí a gente traz algumas técnicas. Depois a gente tem o bloco da força, né, utilizando dos aparelhos, a gente usa, na verdade... E depois nós vamos passar para olhar os aparelhos, né? A gente utiliza do Match Pilates, que é o Pilates solo, Pilates com aparelho, Pilates com acessório. E no final a gente faz a terceira parte de como a gente chama de relaxamento, mas tudo tem a sua função, ainda trabalhando o sistema facial. A gente usa bastante exercícios faciais no final também. Né? Aí, depois nós montamos, agora a gente está vindo com uma novidade, que é um Pilates acompanhado de queima, que é um Pilates mais voltado para quem gosta de malhar mesmo, né? Que não porque esse primeiro Pilates a gente trabalha muito a parte de reabilitação, são os pacientes que precisam ir para uma reabilitação e aí a gente indica esse Pilates, né,
mais tradicional, digamos assim, né? E aí esse segundo Pilates é o Pilates que as pessoas buscam gosta da técnica e quer fazer mais um trabalho de queima junto. Queima. O fortalecimento, quer avançar mais, gosta mais de exercício, né? Então a gente avança um pouquinho mais nas aulas. E aí agora a gente tem a terceira novidade, que é o funcional, que eu achei super interessante, que a ideia não é reabilitar no funcional, a ideia é você preparar o aluno para o esporte. O Pilates também a gente consegue essa preparação, mas o funcional é preparar, tem mais essa pegada mesmo do exercício, traz muito essa parte também do condicionamento. Também a gente formatou em 3 blocos, utilizando toda a nossa metodologia, né? Hoje a gente tem nossa maneira de trabalhar aqui dentro, né? E aí você tem uma equipe, sim, né? Uma sim. equipe que dá aula de Pilates, Sim. Você dá aula também ou não? Você fica mais na parte... Poucas aulas, eu tenho poucos pacientes que eu fui deixando, eu amo, eu não consegui tirar o pé total, porque é uma técnica Mas que você tem uma equipe. Tenho. Né? Nós trabalhamos em 3 fisioterapeutas aqui, né? A Tainá e a Bianca fazem parte dessa equipe. Sempre a gente está fazendo reuniões, falando dos pacientes, toda semana nós temos reuniões, estudamos juntas, tudo isso a gente estuda muito juntas, elas têm que entender tudo o que acontece aqui para levar isso para lá, né? Todo esse trabalho em conjunto, integrativo. No funcional eu tenho 2 professores hoje também, que é o Matheus e o Carlos, e que estão dando aula. A Tainá também já está passando a dar aula, né, no funcional. E aí a gente também tem reuniões, estuda bastante, trago muita coisa para eles buscarem, né? A gente discute muito casos, então, né? Na verdade, cresceu a equipe, cresceu a clínica. Cresceu. Então agora não é só mais clínica, mais saúde. Não. É um espaço, também saúde. Exatamente. Hoje a gente está trazendo essa visão da clínica mais saúde e do estúdio mais saúde. Estúdio mais. Né? Que aí envolve esse Pilates e o funcional. E aí também, dentro da clínica, eu tenho uma maca de flexodistração, que é uma maca bem importante para tratamentos de hérnia de disco, principalmente em casos agudos. Depois nós vamos mostrar. Legal entender, porque é uma baita ferramenta que eu uso muito para fazer a descompressão da hérnia, ajudar nesse processo mais agudo, né, da dor neural, essa dor que irradia. Uso das mesas de dropping, que são mesas que que eu faço manipulações, que facilita a minha vida e a vida do paciente, porque antes você tinha que colocar o paciente às vezes em posições desconfortáveis, hoje isso não é mais preciso. E a gente também pode trabalhar pessoas idosas, manipular com segurança, tudo com muita segurança. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso segundo bloco e eu gostaria que a Adriana fizesse as considerações finais. Pode passar o endereço da clínica, telefone, enfim, fique à vontade. Tá. Hoje nós estamos aqui em cima do Bizunga Júnior, né, na Avenida Major Rangel. A gente mudou para cá em dezembro, então nem deu tempo ainda de divulgar, né? Então foi uma correria, está sendo até agora, que a gente está formatando todas essas aulas, trazendo essas novidades, fazendo vários cursos, e então a gente se encontra aqui. E, bom, o que eu gostaria de deixar também como uma orientação é que as pessoas tragam esse autocuidado. Quem me conhece sabe o quanto eu acho legal a gente entender da nossa dor, da nossa disfunção, buscar, tem resposta para muita coisa hoje que antes não tinha, né? Então, antes a gente achava que tinha uma artrose e pronto, uma hérnia de disco, não posso fazer mais nada. E não é bem assim, na verdade tem muita coisa legal, a gente tem como melhorar muito, sempre melhorar. Então eu sempre falo isso, esse autocuidado, autorresponsabilidade com a sua saúde é muito importante. Então eu gosto muito disso. Pessoal, gostaria de deixar uma mensagem também da importância de você procurar um profissional qualificado para você fazer um tratamento, para você fazer uma prevenção, o que é muito importante, principalmente com o passar do tempo, né, Adriana? Em todas as fases da nossa vida, mas com o passar do tempo, a gente tem que buscar a melhor qualidade de vida e para isso a gente precisa procurar um profissional qualificado. Muito obrigada e até a próxima.